Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Beatriz e hoje eu vou compartilhar com vocês uma situação ou uma experiência muito íntima. Eu perdi a minha mãe faz, acho que 14 anos e eu tinha só 12 anos, eu tinha acabado de fazer 12 anos e foi a experiência mais traumática da minha vida. Eu demorei muito para superar. Eu acho que se faz 2 anos que eu comecei a viver sem pensar diariamente nela e sem chorar diariamente por ela. E eu vou contar para vocês como acho que entender a doutrina espírita, o espiritismo, até a espiritualidade de forma geral, me ajudou nessa caminhada. E quando eu descobri que ela tinha hipertireoidismo, que depois virou câncer na tireoide, enfim, eu tinha 11 anos e foi muito estranho. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos, então eu não entendia. Eu simplesmente ignorei. Eu só ficava triste porque eu pensava, minha mãe tá doente. Mas era um sentimento como se ela tivesse com a virose, sabe? Mas, enfim, eu fui levando normal. E o pior de tudo é que eu vi ela definhar, mas eu não entendia a gravidade daquilo. Ela ficou muito magra, a voz dela mudou, ficou muito fragilizada, o cabelo caiu, os olhos ficaram imensos, ela ficou bem feia, feia mesmo, não tem outra palavra não, ela ficou feia. Mas eu não entendia a gravidade daquilo. E um dia, eu lembro que ela falou assim, eu vou no hospital porque eu tô com diarreia e vomitando, tomar um soro. E eu tenho mais 5 irmãos. E aí eu falei, eu vou com a pessoa que vai levar os meus irmãos para casa da avó na cidade ao lado. Quando eu voltar para casa, eu espero por ela. O meu padrasto, o pai dos meus irmãos, estava preso e eu fiquei esperando. E aí a gente levou eles lá e eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para fora do carro, eu ainda não tinha saído do carro, e as minhas tias estavam numa balbúrdia, sabe? Conversando, bem perturbadas. E o motorista, que era o marido de uma tia, olhou para trás e falou assim, sua mãe morreu. E eu falei, não, minha mãe, como assim? Minha mãe foi tomar um soro, minha mãe não morreu. Não tem como minha mãe ter morrido, ela foi tomar um soro. E eu me desesperei, saí do carro e falei que não. E aí eu atravessei a rua, peguei um mototáxi. E aí eu fui, chegando no hospital, eu fui na recepção e eu falei o nome dela. Eu sempre fui uma criança muito esperta, que sempre me virei sozinha, então eu não precisava de nada. Eu tinha 11 anos, mas eu era desenrolada demais. Tinha acabado de fazer 12, fazia um mês. E eu falei, Rosilene. Aí ela falou, a mulher olhou pra mim assim e falou, percebeu, né? Mas disse, não, não tem ninguém internado aqui com esse nome. E do outro lado da rua, era uma avenida, morava uma das minhas tias. E já fazia mais ou menos uns 3 horas ou 4 que eu tinha visto minha mãe. E eu fui lá, eu falei, eu vou lá que ela vai dizer onde é que a minha mãe tá. Minha mãe já recebeu alto, deve estar lá. E quando eu entrei, parece absurdo, até hoje eu não entendo como foi tão rápido. A minha mãe estava dentro de um caixão com o moço da funerária colocando flores lá em volta. E eu lembro até hoje que foi a pior sensação que eu já senti na minha vida. O maior amor da minha vida, a pessoa que eu mais amei, que me colocou no mundo, a minha melhor amiga, morta. Enfim. E aí eu fiquei muito mal, eu chorei muito, eu fiquei muito abalada. Me magoou muito que eu tenho muitas tias, muitas. Minha avó teve 10 filhos, 2 homens e 8 mulheres. E ninguém tava nem aí pra morte dela. Com exceção de uma única tia que estava ao lado do caixão chorando, todas as outras estavam na calçada, conversando da novela, o que tinha passado e rindo horrores. E eu, como uma criança, eu ficava pensando, o que é isso? O que está acontecendo, meu Deus? Como assim? Que importância estão dando para minha mãe? Nenhuma. Nenhuma. E eu passei a noite inteira segurando a mão dela. E eu lembro do momento que eu não conseguia mais abrir os dedos dela, porque ela estava com a mão assim, e eu tentava abrir o dedo dela, mas já estava muito duro, né? O corpo já estava naquele estado, não sei explicar, muito contraído.
Depois eu fui pra cozinha, dormi, enquanto tava todo mundo lá. E eu tava dormindo numa beliche na cozinha, na casa da minha tia, enquanto a minha mãe tava morta na sala. E os meus irmãos pequenos chegaram, eles tinham entre 2 e 3 anos, e choraram, pedindo pra mãe levantar. Levanta, mãe. E aí levaram eles embora. E foi isso. Depois ela foi enterrada. Eu lembro que a pior sensação foi de quando o caixão entrou no buraco, né? Quando eles começaram a colocar terra. E eu não sei por qual motivo, mas tinha um vidrinho que eu via o rosto dela. E eles não tamparam aquele vidrinho. Então eu via a terra caindo e a minha mãe lá embaixo. E eu só ficava pensando assim, ela vai ficar sozinha ali, meu Deus, ela vai ficar sozinha. E meu pai estava comigo, me abraçando, do meu lado. E alguns anos depois foi o meu pai que faleceu também. Então aí, alguns anos depois eu vivi a mesma cena, porém sem ninguém do meu lado me abraçando. Enfim. E a partir daí eu tenho uma foto dela. Eu vou ver se eu encontro pra mostrar pra vocês que ela tá muito feia, com os olhos imensos. E alguém fez um banner bem grande. E eu coloquei no meu quarto. E todos os dias quando eu chegava da escola, eu sentava na minha cama e eu conversava com ela. Eu dizia, mãe, olha o que aconteceu hoje. E eu contava tudo pra ela, tudo. E ia dormir. E à noite eu sentia uma mão que passava assim, ó, colocando meu cabelo pra trás. E eu ficava pensando que era ela. E eu fui ficando depressiva, eu fui ficando cada dia pior. Muito mal. Eu não vou falar sobre os meus diagnósticos, porque acho que não é o tema para esse vídeo. Mas enfim, a partir daí eu desenvolvi muitos transtornos depressivos, dos piores possíveis, sempre com tendências de querer tirar a vida, para não falar a palavra que o YouTube não gosta. E, enfim, eu fui levando, fiz 13, 14, 15 anos assim, 16, 17, e sempre assim, conversando com ela como se ela fizesse parte da minha vida. Eu não aceitei que ela havia morrido, eu nunca aceitei. E eu era muito perturbada por pesadelos, frequentemente. Eu tinha picos de energia na madrugada onde eu não dormia e ficava muito perturbada. E aí eu comecei a namorar com 18 anos e fui morar junto com 19. A partir daí, todos os dias da minha vida, eu acordava dizendo, manhã. Eu não sei porquê, mas era automático. Eu já acordava de um pesadelo, manhã, chamando ela, todos os dias. Eu não sei explicar. Às vezes eu nem lembrava dos sonhos, mas era sempre assim. Ela esteve presente. Não sei se de uma forma boa, mas esteve. E com 19 anos eu fiquei grávida do meu filho Thomas. E eu era muito ansiosa, e aí eu resolvi que eu ia começar a praticar meditação, eu ia aprender como meditar. Foi aí que o universo me levou para o mundo da espiritualidade. Foi aí que eu descobri que eu ia me reerguer dessa depressão profunda e desse mar de horrores que eu tava. E eu comecei a praticar meditação. E eu tinha experiências muito sobrenaturais com a meditação. Eu comecei fazendo meditações guiadas, tipo essas, curtas, e depois só meditações com sons, tipo essa, e depois eu não precisava de mais som, eu só precisava de mim em silêncio. E eu sentia como se o espaço se expandisse, era uma sensação linda. E quando eu ia dormir, as experiências com a minha mãe pararam. E eram experiências aterrorizantes, muito ruins, porque como eu tinha depressão, provavelmente eu estava cheia de espíritos obsessores perto de mim, porque eu era uma pessoa depressiva, que pensava em tirar minha própria vida o tempo todo. Mas a partir daí eu comecei a ser mais leve, comecei a entender as coisas e a viver experiências assim. Foi quando os meus guias espirituais, mentores, não sei como as pessoas podem chamar, anjos, começaram a se conectar comigo de uma forma mais ampla.
E da meditação eu fui descobrindo religiões. Hoje eu não faço parte de nenhuma, mas eu fui descobrindo como elas poderiam ser eficazes na minha vida. Então, por exemplo, eu comprei um livro sobre meditação budista, normal. A meditação essencial, a prática, né? De Dalai Lama. E estava sendo incrível. E aí depois eu descobri a magia de Rhonda Byrne. E aí eu descobri o espiritismo. E eu pensei assim, o que é isso? Como assim? E comecei a ver muitos filmes espíritas. E aprendi que existia uma luzinha no fim do túnel. Foi quando a brecha para a felicidade apareceu na minha vida. E eu entendi que existia vida após a vida e não morte após a vida. E eu entendi que eu não precisava viver esse marasmo depressivo pela falta das pessoas que eu amo, porque hoje em dia eu praticamente não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avós paternos nem maternos, sabe? Então tem um vazio imenso, eu tenho uma solidão. Mas eu comecei a preencher com o sentimento de que um dia eu vou me reencontrar com todos eles. E não da forma bíblica que muitas pessoas acreditam. Eu não tenho nada contra, mas não é a que eu acredito. E eu entendi que o espírito deles, de alguma forma, vai se reencontrar com o meu. Até de uma forma mais bonita do que eu esperava. E aí eu vi o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois eu li o Livro dos Espíritos, também é lindo. Comprei mais, ó, para entender o Espiritismo, são muitos livros. Qualquer dia eu trago um vídeo aqui só mostrando todos os livros de espiritualidade e espiritismo que eu tenho, para vocês entenderem. E eu me apaixonei mesmo, pela religião espírita, pela doutrina, né? E principalmente pela caridade, por como tudo acontece. Eu já fui conhecer alguns lugares, eu comecei a colocar isso no meu dia a dia, colocar essa prática. Então, hoje em dia, quando esse vazio vem, eu tenho as minhas práticas, eu aprendi a preencher essa dor. E a certeza de que eu estava mudando foi quando a minha avó, que me criou, depois da morte da minha mãe, faleceu. Porque foi muito dolorido, mas não foi como a minha mãe. Eu acho que em um mês eu já estava tranquila, porque eu tinha o pensamento de que ela estava bem. Na verdade, não 100% por conta do karma, né? Eu sabia que ela precisava lidar com as coisas que ela havia passado em vida, mas eu sabia que em algum momento ela ia ficar bem, que os mentores iam ajudar ela de alguma forma, que tudo ia acontecer. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito, muito melhor do que eu já fui. Que falta muito, muito para ser melhor do que eu vou ser. Mas eu tô trilhando esse caminho, eu tô caminhando para chegar lá. E eu sei que é necessário tempo, paciência. Eu sei que as minhas metas de vida estão extremamente longe de ser alcançadas. Mas eu também sei que a menina depressiva que pensava em morrer o tempo todo não existe. Que hoje eu quero viver, que hoje eu quero alcançar os meus sonhos. E principalmente que eu quero, de alguma forma, alcançar a caridade, que é o que o Espiritismo prega. Ser espírita não é o que eu sou, porque eu não frequento uma casa espírita. Eu não sou umbandista porque eu não frequento um terreiro de umbanda. Eu me considero uma pessoa espiritualista de forma universal. Por quê? Eu não condeno nenhuma religião porque eu não tenho esse direito, mas eu não pertenço necessariamente a uma específica, porque eu não acho que outras estejam erradas. Eu simplesmente absorvo o que me faz bem e eu coloco isso em prática no meu cotidiano. E as experiências sobrenaturais que eu tinha quando eu era adolescente, que eram aterrorizantes e me faziam muito mal, hoje em dia eu consigo digerir e eu consigo ou entendê-las ou afastá-las, quando necessário. Quando meu pai faleceu, eu passei muito tempo tendo experiências terríveis. Ele morreu de uma forma muito trágica, ele foi assassinado. Eu vi ele lá depois, então foi muito traumático. E eu acordada, desperta, cheguei a vê-lo. E aí eu pensei, eu tô ficando esquizofrênica, eu tô ficando doida. Eu comentei com o meu psiquiatra, mas Deus, ele é tão bom que o meu psiquiatra, ele é como eu, ele tem as minhas crenças. Então ele disse pra mim que não tinha nada a ver com sintomas de doenças mentais, que eu tava totalmente sã de tudo que eu tava falando. Disse que
sim, percebia como a minha espiritualidade estava me fazendo bem e que eu sempre permanecesse nela, por isso que eu nunca desisti dela também. Enfim, esse vídeo, eu sei que deve ter ficado um pouco longo, mas ele é muito especial e ele é muito, muito importante para mim, porque eu queria, de alguma forma, colocar para fora como a espiritualidade tem me ajudado e que se você aí do outro lado tá passando por situações assim, difíceis, como eu passei, você pode se deixar, se permitir ser curada por Deus. Mas não precisa necessariamente se matar dentro de uma doutrina específica. Dizer assim, eu me sinto mal na igreja evangélica, mas eu vou porque o pastor disse que se eu não for, eu vou pro inferno. Se você não se sente bem lá, não vá. E tá tudo bem. Porque quando você morrer, ninguém vai se importar com o que você decidiu fazer da sua vida. Entendeu? Quando você morrer, o que você fez só importou pra você. Então, viver a sua vida de acordo com as coisas que os outros querem só vai sugar a sua energia vital. Se você quer ser católica, seja. Tenha seu altar de santos. Se você quer ser evangélica, seja também. Leia a sua Bíblia, pregue, faça como você achar melhor. Mas se você quer sim fazer parte de uma doutrina diferente que não é bem aceita, entenda que ela vai preencher o vazio que você tem. Que não importa o que as outras pessoas digam, você vai, em algum momento da sua vida, falecer. E aí, os dogmas acabam. Porque a única coisa que importa é como você escolheu viver por você. Porque ninguém vai lembrar. Aí você pensa, fulana viveu a vida inteira dentro da igreja evangélica. Eu não tenho nada contra evangélicos, eu só estou citando porque na maioria dos casos as pessoas que criticam religiões diferentes são evangélicos, mas eu sei que não são todos, mas eu estou dando exemplo. Viveu a vida inteira na doutrina evangélica, mas não se sentia bem. Então a vida passou e ela faleceu. E aí? E o sonho que ela tinha de conhecer outras religiões e talvez viver outra realidade? Passou. Eu sei que pessoas podem ser felizes em qualquer religião. E eu nunca vou entender o porquê do preconceito com religiões, como as religiões espíritas ou de matriz africana. Não sei se é medo, não sei se é um desejo incubado de fazer parte e não poder. Mas existe, porque eu mesma sofro esse preconceito da minha própria família. Eu nem faço parte, eu nem sou do candomblé, nem sou da Umbanda. Eu frequentei a Jurema Sagrada por um tempo, nem posso porque é distante, mas eu pretendo um dia voltar a visitar. Enfim, eu sofri horrores de preconceito. Dizem que eu não posso adorar, gostar de um santo porque eu frequentei, ou que eu não posso ler a Bíblia porque eu frequentei, entendeu? Então isso sempre vai existir. O que vai fazer você ficar bem, realmente se reconstruir, é viver a sua vida por você, é fazer as suas coisas por você. Então, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem qualquer coisa, um vídeo com os livros, deixa nos comentários. Contando outras experiências, deixa aí também. Ou qualquer outra coisa. Aqui no canal, uma vez por semana, eu vou tentar trazer vídeos de meditação, de preces, de coisas que possam ajudar a gente a lidar com ansiedade, com estresse, com depressão. Porque é como a bio do canal tá dizendo, é um lugar de cura, de autocuidado, corpo, mente e alma. Então sejam sempre muito bem-vindos, não esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo. Fui!